Hebreus 13, 10 a 13. Então diz assim: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ok, nós falamos na semana passada que esse texto tem como pano de fundo, tem como o ambiente textual em que ele se desenvolve, em que se desenvolvem as ideias dele, é o dia do Yom Kippur. Dia do Yom Kippur é o dia da expiação. E nós falamos que esse dia está previsto, foi estabelecido na lei mosaica, no livro de Levítico, no capítulo 16 e no capítulo 17. Explicamos isso para os irmãos. E nós falamos que todo esse trecho aqui deve ser entendido tendo em mente essas cerimônias, as cerimônias do dia da expiação, do Yom Kippur. E nós lemos até aí alguns pedacinhos aí do texto que fala sobre as cerimônias do Yom Kippur. Aí nós dividimos o texto em 4 partes. E a primeira parte, nós colocamos uma tese, uma lição para cada uma dessas partes. São 4. A primeira nós já estudamos. Nós dissemos o seguinte, com base no versículo 10, dissemos o seguinte: o rompimento do cristão com o culto levítico é percebido em nosso novo altar. Nós dissemos isso. Essa foi uma lição e nós gastamos todo o tempo aqui na quarta-feira passada falando sobre essa lição. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido em nosso novo altar. Isso com base no versículo 10. O autor de Hebreus está pensando no Yom Kippur, nas cerimônias de purificação de pecados, do dia da expiação, um dia especial. Hoje é comemorado, esse ano vai ser no dia 24 e 25 de setembro, vai ser a comemoração do Yom Kippur esse ano. Nós dissemos que o grande problema, nós recordamos os irmãos, de que o grande problema dos leitores da carta aos Hebreus, dos destinatários da carta aos Hebreus, é que eles estavam se sentindo atraídos pelo judaísmo. E, com isso, estavam sendo tentados a apostatar do cristianismo, especialmente por causa da falta de... Não havia perseguição para quem praticava o judaísmo. Quem praticava o judaísmo não era perseguido. Era uma religião lícita, inclusive para o Império Romano. Os romanos toleravam o judaísmo. O cristianismo não. O cristianismo era perseguido. O judaísmo estava livre de perseguições estatais. E, claro, também perseguições ali entre os próprios hebreus, é evidente. E, por causa disso, os leitores da carta aos Hebreus, que eram hebreus, por isso a carta se chama Carta aos Hebreus, esses leitores estavam sendo tentados a voltar para toda a pompa da religião judaica, os seus altares, o seu templo grandioso, todas as vestimentas sacerdotais riquíssimas, todos os rituais complexos do cerimonialismo judaico, tudo isso atraía. E o cristianismo parecia ser uma religião inferior. Por causa disso, a carta aos Hebreus realça tanto a superioridade do cristianismo. Temos um sacerdote superior, temos uma aliança superior. E aqui, nesse texto, ele fala de um altar que, em certo sentido, é superior. E ele fala, olha, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram tabernáculo. E dissemos que, provavelmente,
Esse altar que ele tem em mente é a cruz. A cruz é onde, referindo-se ao sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus alimenta. Mas ele nos alimenta. Nós lemos, inclusive, João 6, que fala sobre Jesus sendo o nosso alimento. Já o altar levítico, esse altar, o levítico, que nós lemos em Levítico 16 e 17, esse altar era proibido comer dele. Então, os hebreus não podiam comer nem do altar deles e nem do nosso. Ou seja, não podiam comer de altar nenhum, porque no dia da expiação, o sacrifício que era feito era um holocausto. E vocês lembram o que é um holocausto? O holocausto é a queima completa do animal. O animal é totalmente queimado, consumido pelas chamas. É diferente de outros sacrifícios em que os participantes comiam da carne do animal sacrificado. Queimavam somente as gorduras, as entranhas, e comiam as carnes. Mas no holocausto não era assim. No holocausto não sobrava nada. Então, os sacrifícios judaicos, no dia da expiação, naquele altar, os participantes e o sacerdote não podiam comer nada. E do nosso altar, que é a cruz, eles também não podiam comer, porque não criam em Jesus. Então, eles não tinham nenhum tipo de sustento espiritual. Agora, nós como crentes, nós temos um altar do qual nós nos alimentamos, que é a cruz de Cristo, o seu sacrifício, que é verdadeira comida, verdadeira bebida, mata a nossa fome, mata a nossa sede, nos nutre espiritualmente. Então aprendemos isso na semana passada e falamos sobre esse altar, mostrando, olha, o nosso altar é diferente. Nós não podemos nos voltar para o judaísmo, como aqueles cristãos judeus estavam querendo se voltar para ele. Não podemos fazer isso, que é um péssimo negócio. É um péssimo negócio. O nosso altar, dele nós nos alimentamos. Do altar deles, ninguém se alimenta. Ninguém. E eles mesmos também não podem se alimentar do nosso. Então falamos sobre isso na semana passada. Agora vejam, a segunda lição desse texto está no versículo 11. O versículo 11 tem uma lição também ligada a isso que estamos falando, e eu vou ler aqui a lição qual é. A lição é a seguinte, a segunda lição desse trecho aqui é a seguinte: o rompimento do cristão com o culto levítico é percebido numa antiga ilustração. Então, essa é a lição que está no versículo 11. Eu vou ler de novo a lição. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido numa antiga ilustração. É o versículo 11. Então veja o que diz o versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Então o que acontece aqui? Esse versículo faz alusão diretamente ao ritual que era realizado no Yom Kippur. Então vejam, vamos olhar lá, quem está lá, o Moreira? Moreira, abra aí em Levítico 16. Vocês devem se lembrar, eu falei na semana passada um pouquinho sobre isso. O sacerdote fazia expiação pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e também para purificar o tabernáculo e seus utensílios. Entre esses sacrifícios existia também a participação de 2 bodes. Um bode era sacrificado, junto também com o novilho. O outro bode era mandado para o deserto e era abandonado ali. O sacerdote confessava os pecados do povo sobre aquele bode, com a mão na cabeça daquele bode, e o despachava para o deserto. Era o bode emissário. E não sabemos o que aconteceu com aquele bode. Ele certamente morria no deserto, era devorado por alguma fera, não sei. Mas ele era mandado embora, para fora do acampamento. Agora, o bode, que tinha tido a sorte ruim no sorteio, né? Esse bode aí
esse bode era sacrificado. E o que acontecia com ele? O sangue dele era aspergido no altar, no propiciatório. E o restante, as suas carnes e tudo mais, não somente dele, mas também do novilho, isso tudo era levado para fora do acampamento e queimado lá. Então veja aí Levítico 16. Olha como que era o ritual complexo. Vamos ver os versículos 15 a 19. Olha que ritual complexo esse que era feito. É esse ritual que o autor de Hebreus está pensando quando ele escreveu o versículo 11. Ele escreveu o versículo 11 se lembrando disso aqui, do que era feito no dia da expiação. Olha só que coisa mais estranha, né? Para nós isso é muito estranho, mas tudo isso tinha um simbolismo especial que apontava inclusive para o cristianismo, conforme o autor de Hebreus mostra aqui. Olha só, depois, olha lá, imolará o bode da oferta pelo pecado. É o bode azarado que foi sorteado. Um foi embora, o outro, né, imolado. Que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu. Dentro do véu tinha o lugar santíssimo, onde havia a arca da aliança, e sobre a arca da aliança, o propiciatório. Era uma tampa com 2 querubins de ouro, olhando um para o outro, com as asas dele se tocando. Era uma peça muito linda, chamada propiciatória. Era ali que o sacerdote fazia expiação uma vez por ano, nesse dia aqui, no dia de Yom Kippur. Então veja, ele trará o sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, que ele já mencionou antes. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Propiciatório, como eu falei, a tampa da arca, em que tinha lá 2 querubins de ouro, olhando um para o outro, com as asas estendidas, tocando um na asa do outro. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Era o dia da expiação. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. 18. Então sairá ao altar. Aí ele vai para um outro altar, que era o altar de bronze, do lado de fora, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. O altar era quadrado e cada cantinho do altar tinha uma ponta. Então, essas pontas em cada cantinho do altar, né, eram chamados de chifres do altar. Então, ele iria colocar ali o sangue sobre os chifres do altar. Eram 4 pontas, uma em cada quina do altar. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então notem, ele levava o sangue primeiro para o Santo dos Santos, depois para o altar lá fora. É por isso que o autor de Hebreus fala que o sangue, aqui no versículo 11, era trazido para dentro do Santo dos Santos. Ele menciona isso aí. Agora vejam o que acontece no versículo 27. 27, Moreira. Desce um pouquinho aí, olha só. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, esses 2 animais, que tiveram o sangue aspergido dentro do Santo dos Santos e depois fora, serão levados fora do arraial. O que era o arraial? O acampamento dos israelitas durante o êxodo. Durante o êxodo havia o grande acampamento deles. As tribos, elas acampavam com o tabernáculo no meio. Como elas acampavam? Era uma baderna. Não era uma baderna, não. Quantas tribos eram? 12. Então o tabernáculo ficava no meio e acampavam 3 tribos no norte, 3 tribos no sul, 3 tribos a leste e 3 tribos a oeste. Era assim o acampamento. E não era qualquer tribo, tinha as tribos certinhas. Olha, essas 3 vão acampar ao sul, essas 3 ao norte, essas 3 ao leste e essas 3 ao oeste. Então era assim que acampava,
tudo arrumadinho. E o tabernáculo ao centro, sempre olhando, sempre apontando para uma direção específica. Então era assim. Esse era o acampamento, esse era o arraial. Nesse arraial havia ordem. Deus determinava como as coisas deviam funcionar no arraial, quando o arraial deveria levantar e partir, quando o arraial devia parar e estacionar ali por algum tempo. Deus comandava isso por meio de uma coluna de fogo à noite e por meio de uma coluna de nuvem de dia. Então havia muita ordem no arraial. Havia inclusive regras de higiene dentro do arraial. Regras de higiene no arraial. Para que não houvesse sujeira, coisas indecentes, nada disso. Era tudo muito organizado. Esse era o arraial. O que acontecia então? Pegavam aqueles animais, os restos deles, eram levados para fora do arraial, fora do acampamento. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Levava para fora e queimava tudo. Aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então notem, o que acontece aqui? Quando a gente volta para o versículo 11, quando voltamos para o versículo 11, o Moreira vai voltar lá, versículo 11 de Hebreus 13. Vocês devem observar, esse versículo fala assim, olha para o versículo de novo. Pois aqueles cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. O que o autor de Hebreus faz? Ele focaliza um detalhe que ninguém tinha enfatizado. Porque o principal do ritual era onde? Era dentro do acampamento, não é verdade? Era dentro do acampamento que acontecia tudo. O templo ali sendo usado, o templo, no caso, o tabernáculo, o sacerdote ali realizando seus rituais, a aspersão dentro do Santo dos Santos, o principal acontecia lá. Essa parte de levar lá fora e queimar parecia uma coisa sem relevância. Nem era o sacerdote que levava? Não. Era no templo que era queimado? Não. Então parecia uma coisa sem relevância. Mas é interessante, o autor de Hebreus pega exatamente esse ponto para explorar. Ele não explora a parte que fala do sangue ser aspergido nas pontas do altar, do sangue ser aspergido dentro do Santo dos Santos, no propiciatório. Ele não explora esse lado. Ele explora a parte que a gente menos espera. Ele pega a parte que não tem nem sacerdote, nem templo, nem altar, nem nada. Ele pega esse pedacinho e mostra a importância disso como ilustração. Ele fala, olhem, eles têm o corpo queimado fora do acampamento. E note, onde ele quer chegar com isso? Esse ato não é um ato realizado pelo sacerdote, é um homem que faz isso, um homem qualquer. E não é um ato realizado no templo. Ou seja, é um ato totalmente à parte. E isso, de acordo com o autor de Hebreus, isso ilustra uma realidade. Que realidade? O cristianismo é assim também. O cristianismo se encaixa nessa ilustração. Nessa última parte, naqueles versículos de Levítico 16, ali os versículos 27 e 28, quando os animais são levados para fora e queimados por um homem ali, o cristianismo se encaixa nessa ilustração. Ele está fora dos muros da cidade de Jerusalém, está fora do templo e não tem nada a ver com os sacerdotes levíticos. Nada. Ele é totalmente outra coisa. E de acordo com o autor de Hebreus, tudo isso é uma ilustração. É uma ilustração dessas verdades. Tudo bem até aí? Entenderam isso? Então, o que o versículo 11 faz? O versículo 11 destaca um pedacinho do ritual e mostra que esse pedacinho servia como ilustração. Ilustração do quê? Da realidade cristã. O cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Jesus falou isso, né? Olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Não dá para pegar um remendo novo e colocar num pano velho.
Não tem conexão entre as duas coisas, não dá. Uma coisa não suporta a outra. Então o que está sendo ensinado aqui é isso. Olha, não voltem para o judaísmo, porque o judaísmo não tem nada que ver com a nova aliança. Entenderam até aqui a lição 2? Tranquilo, né? Agora a lição 3 está no versículo 12. Olha o versículo 12. Não sei se o Moreira recebeu uma figura. Recebeu? Ah, tá. Daqui a pouquinho eu peço para você mostrar aí. Olha o versículo 12 e veja a lição do versículo 12. A lição é a seguinte: o rompimento do cristão com o culto levítico é percebido no fato da crucificação. Essa é a terceira lição. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido no fato da crucificação. Como é que eu olho para a crucificação, eu vejo, isso aqui não tem nada a ver com os rituais judaicos. Nada. Então veja como começa o versículo 12. Versículo 12 tem essa lição. Fala assim: por isso foi que também Jesus, olha só, começa aqui um contraste. Quem era o personagem principal no arraial, dentro do arraial? O sumo sacerdote. Quem agora aqui é o personagem principal? Que é o que nosso? Que é o nosso sumo sacerdote. Olha, lá havia um personagem que realizava todos os sacrifícios e cerimônias lá. Agora, do lado de cá, é Jesus. Jesus é aquele que vai realizar alguma coisa aqui. E aí o texto prossegue. Foi por isso também que Jesus, para santificar o povo. O que significa santificar o povo aqui? O que significa santificar o povo? Purificar. Como é que a gente sabe que o sentido é perdão de pecados, expiação, perdão de pecados? Como é que nós sabemos que esse é o sentido? Porque santificar pode significar várias coisas, né? Pode significar um aperfeiçoamento moral. Mas como é que a gente sabe aqui que santificar aqui significa perdoar pecados? Hã? Por causa da conexão com o verso anterior. O que o autor de Hebreus tem em mente aqui mesmo? O dia da expiação. Ele está falando sobre purificação de pecados. Então, aqui, quando fala santificar, o sentido dominante é esse. Jesus, o texto fala, para santificar o povo, ou seja, para expiar os pecados do povo, para remover os pecados do povo, para lavar os pecados do povo, para perdoar os pecados do povo. É esse o sentido de santificar aqui. Porque na Bíblia tem sentidos diferentes para a palavra santificação. Jesus em João 17 não falou, eu me santifico. Ué, como? Como é que Jesus se santifica? Se ele já é santo? Como é que pode isso? Será que ele está arrependido dos pecados dele? E está confessando os pecados dele? E está se santificando, pedindo para ser lavado? Será que é isso? Claro que não, ele não tem pecado. Ele é impecável, ele é Deus santo, sem pecado nenhum. Então qual é o sentido de eu me santifico em João 17? Ele está dizendo, olha, eu me reservo, eu me separo para realizar a obra que o Senhor mandou eu realizar. Santificar significa basicamente separar-se. E ele faz isso, olha, eu me separo agora e eu agora me dedico exclusivamente à obra expiatória. Eu vou morrer agora, eu vou dar minha vida agora. Eu me santifico, eu me separo agora com esse objetivo. Esse é o sentido lá. Agora, que santificar é outro sentido. Como é que é o seu sentido? O Gilberto falou, o ambiente textual dá o tom do sentido. Ele está falando sobre expiação. Então, Jesus, para perdoar os pecados, para expiar, para sofrer as consequências do pecado, olha o que ele faz. Veja aí, veja o que vem agora. Fala assim, pelo seu próprio sangue. Tem outro contraste aqui ou não tem? Lá dentro do arraial, era o sangue de quem?
Hã? Era o sangue de um bode e de um novilho. Era esse sangue que era usado lá. O sangue do sacerdote era usado para alguma coisa? Para nada, né? Senão ninguém ia querer ser sacerdote. Né? Então, não. Agora, aqui é o sangue de quem que realiza essa santificação expiatória? Essa santificação perdoadora. É o sangue de quem aqui? É o sangue de Jesus, que é o sacerdote. Então, existe diferença? Ele está mostrando a diferença. Não é só a diferença de lugar. Há uma diferença em toda a realização da coisa. Lá dentro é o sumo sacerdote. Aqui fora é Jesus, o sumo sacerdote perfeito, o supremo sumo sacerdote da tribo de Judá. É um novo sacerdote. Lá dentro era o sangue de um bode e de um boizinho. Aqui fora é o sangue dele. E esse sangue dele realmente realiza a santificação, a purificação, o perdão dos pecados. E aí ele continua. Ele, para santificar o povo, para realizar essa obra, ele sofreu. Sofrer aqui é o quê? É um eufemismo para o quê? Sofrer aqui é um eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é um recurso da linguagem para dizer algo muito feio ou grave de forma mais branda. É um abrandamento da linguagem. Isso é um eufemismo. Em vez de falar assim, ele morreu, eu falo assim, ele partiu. A pessoa já sabe. Olha, ele adormeceu. O que eu quero dizer? Ele morreu. Mas eu estou usando uma linguagem mais branda. Então, se eu sei que alguém tem uma doença muito séria, antigamente as pessoas não falavam os nomes das doenças, porque era indelicado falar o nome das doenças antigamente. Não sei se os mais antigos se lembram disso, mas antigamente não era muito educado você dizer o nome de uma doença e atribuir aquela doença a alguém. Você não podia chegar e falar assim, aquela pessoa está com, câncer. Você não podia falar isso. Era um tanto indelicado isso. Então você falava assim, olha, aquela pessoa está com uma doença muito feia. O que era isso? Uma doença feia. Era um eufemismo para algo muito grave. Então era assim. Então, isso é um eufemismo. Aqui quando fala ele sofreu, é um eufemismo. Significa que ele morreu. Ele morreu, e o texto fala que ele morreu fora da porta. Que porta é essa? A cidade de Jerusalém tinha várias portas, não tinha? Ele morreu dentro da cidade ou fora da cidade? Ele morreu fora da cidade, fora dos portões de Jerusalém. Olha como o autor de Hebreus é inteligente. Quem ia atentar para um detalhe como esse? Vocês já pensaram nisso alguma vez? Ou estão pensando nisso só agora? Olha que esperto que ele é. Ele viveu isso. A carta foi escrita no ano 68. Quer dizer, ainda estava funcionando tudo isso. 2 anos depois acabou, porque veio a destruição de Tito, aí acabou, não teve mais dia da expiação, não teve mais nada. Mas ele viu isso aí. Ele via essas coisas acontecendo. Ele via lá o bode indo embora, né? Tchau, né? E sendo mandado embora. Ele via os sacrifícios ali no templo, ele via tudo isso. Ele ouvia, certamente na infância, ele ouviu os balidos das ovelhas, os mugidos dos novilhos ali no templo. Devia ser um barulhão danado. Imagina quanto bicho sendo morto ali, né? A gritaria que era. Ainda bem que não matava porco. Se matasse porco, ia ser um berreiro lascado. Então, mas ele ouvia os berros, os balidos, os mugidos, sentia o cheiro do sangue, sentia o cheiro da carne queimada lá. Ele via tudo isso aí. Então isso tudo estava na cabeça dele. Ele conhece bem esses rituais. Mas é interessante notar a sacada dele. Ele lembrou, nós também temos um sacrifício que foi feito fora da porta. Também temos. E ele pega essa ideia. Ele pega essa ideia e desenvolve. O Gólgota era fora da cidade. Geralmente os romanos, eles crucificavam perto de uma estrada. Uma estrada que por onde todo mundo passava. Por quê?
Porque os romanos crucificavam as pessoas perto, à beira de uma estrada, onde passava muita gente chegando na cidade e saindo da cidade. Por que, Guilherme? Para servir de exemplo. Então eles não executavam a pessoa num lugarzinho escondido, lá dentro da Fortaleza Antônia, ou em algum lugar reservado, não. Não. A pena de morte por crucificação tinha que ser pública, e por isso ela era demorava dias. Às vezes a pessoa demorava 3, 4 dias para morrer por crucificação. E era num lugar aberto para todo mundo ver, e depois que ela morria, não tirava da cruz, não. Continuava lá por mais tempo até cair o cadáver. O cadáver apodrecia na cruz e caía. E quando caía, a enterrava. Não enterrava, não. Deixava lá. E os cães e as aves comiam. Ah, depois que comia, enterrava. Não, deixava lá. Por que chamava Gólgota o lugar? Gólgota é o quê? Caveira. Por que chamava caveira? Porque estava cheio de caveira lá. É por isso. O nome vinha disso. E, aliás, às vezes o crucificado ali, enquanto ele estava ainda vivo, os animais já chegavam. Às vezes a cruz era baixa. A cruz de Jesus era alta. A gente sabe por quê. Molharam uma esponja e levaram até a boca dele. Então dá para saber que a cruz dele era alta. Mas as cruzes, geralmente, por economia de madeira, elas eram baixas. Essa alturinha, assim. Então os cachorros já começavam a comer a pessoa ainda viva. Porque naquela época não tinha cachorrinho pet bonitinho, chihuahua, fofinhos. Já não existia com fitinha na cabeça. Não, os cachorros naquela época eram cães selvagens. Devoravam na hora lá. E as aves também. Comiam a pessoa viva, às vezes até. Era algo terrível isso. O que eles faziam para a morte acontecer logo? Pensavam 1 dia, 2 dias, a pessoa não morria, o que eles faziam? Quebrava a perna. Por quê? Quebrava a perna, a pessoa morria sufocada. Mas como a pessoa morre sufocada com quebra a perna? É que ele usava a perna para respirar. Como que usava a perna para respirar? Ninguém usa a perna para respirar. Usa sim. É que você nunca foi crucificado. O dia que você for, você vai saber. Né? Usava sim a perna para respirar. Mas como que usava a perna para respirar? É assim, a pessoa ficava na cruz assim, ó. Assim. 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 Então como é que ela usava a perna para respirar? Você não consegue respirar assim. Chega uma hora que você não consegue. Você não consegue encher os pulmões. Assim. Aí você faz o quê? Você tem que esticar a perna para encher os pulmões. Encheu. Aí solta. Quebrou a perna. Dá para fazer isso? Não. Aí morre como? Asfixia. A morte por crucificação era a morte por asfixia. Por isso que era bem devagarinho, bem devagarinho. Quando não quebrava a perna, a pessoa morria antes, por quê? Começava a dar cãibra. E ela não conseguia levantar mais. E a dor também era muito grande, ela tinha sido açoitada. Né? E aí ela tinha que esfregar a carne viva das costas no madeiro. E o madeiro era bem lisinho e invernizado, né? Era? Com almofada? Era? Não. Além disso, como é que ela apoiava o pé? Qual era o apoio do pé dela? Era um prego só que atravessava os 2 pés. Então ela tinha que levantar todo o peso nesse prego que varava os pés. Então ela não aguentava mais. Ela parava, cansada, com cãibra nas costas e tudo, e aí morria. Quando ela não morria, aí quebrava a perna. Jesus morreu assim, né? Assim que Jesus morreu. Jesus morreu. Só que Jesus ele não morreu por asfixia. Ele morreu por um rompimento cardíaco. Quando furaram, saiu água e sangue, porque houve um rompimento cardíaco e aí isso provocou a morte dele. Oi? Não foi quebrado nenhum osso. Então, era assim, que era a crucificação. E isso era feito fora da cidade para todo mundo ver. Tinha que ser assim. Agora, eu coloquei aqui uma mapinha. O Moreira vai projetar, não sei se dá para projetar agora, uma mapinha dos muros da cidade na época de Herodes e na época de Cristo. Está aí, ó. Está aí esse mapa aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É que eu estou sem o meu pontinho. Mas Moreira, cadê o cursor? Coloca o cursor aí.
Coloca o cursor. Ah, você tem aí? Ah, que bom que você tem. Você, às vezes eu acho que você realmente tem algumas utilidades, né? Ok. Olha aqui, ó. Aqui, ó, os muros da cidade. Tudo isso aqui é Jerusalém hoje, né? Tudo isso aqui é Jerusalém. Tudo isso aqui. Na época de Jesus, isso aqui eram os muros da cidade. Aqui eram os muros. Né? Olha lá. Aqui o Palácio de Davi aqui. Desce um pouquinho, chega no templo. O templo era aqui, ó. Jesus foi açoitado aqui na Fortaleza Antônio. Aqui ele ficou preso aqui. Aqui o templo, onde tudo acontecia. A gente fala, né? Os muros aqui. Jesus morreu fora da porta. A gente não sabe ao certo qual foi o trajeto que ele foi até lá, mas ó, ele morreu aqui, ó. Tá vendo aqui dá para enxergar essa cúpula aqui, ó? Tá vendo essa cúpula? Dá para aumentar, Moreira? A foto para mostrar essa cúpula aqui, ó. Nossa, agora nem sei onde eu estou mais. Cadê a cúpula? Sumiu a cúpula. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. Tá vendo essa cúpula aqui? Essa cúpula aqui, ó, é a igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus foi. É o local mais provável do sepultamento de Jesus. E ele foi crucificado pertinho do local onde ele foi sepultado. Bem pertinho. Perto de onde ele foi crucificado, havia lá um jardim e havia sepulturas ali. E desde o século IV é reconhecido que o local onde essas coisas aconteceram é aqui onde está essa igreja. A igreja do Santo Sepulcro. Tem um outro local que é o Calvário protestante, mas não cola muito não. É bem mais provável que seja esse aqui o local. A igreja do Santo Sepulcro aqui. Então, olha, ficava fora dos muros. Os muros agora estão aqui, ó. Os muros agora estão aqui, ó. Os muros estão aqui. Aqui não é muro, é uma estrada, né? Mas os muros estão aqui, ó. Nessa região, vindo aqui, ó. Tudo aqui é muro. Toda volta é muro. Né? Agora, antigamente, era só esses muros aqui. E aqui o local onde ele foi. Onde ele foi crucificado e sepultado. E aqui o templo, que era aqui, agora só tem a mesquita aqui, né? Mas o templo era aqui, e aqui o jardim do Getsemane, aqui, ó. Jesus estava aqui quando foi preso, foi levado para cá e foi crucificado aqui. Esse foi o trajeto dele. Claro, teve vários ir e vir, né? Mas esse foi o trajeto principal dele. Muito bem, muito bem. Então, esse episódio do modo e do local onde ele foi crucificado mostra que existe um rompimento entre o judaísmo e o cristianismo. Jesus morreu, o sacrifício dele foi fora da porta. Então, aquele mapinha que nós colocamos, aquela figura, mostra isso aí. E a última lição agora, que a lição que vem agora é uma lição que diz respeito à nossa vida. Você fala, legal, ele falou tanto isso, né? O autor de Hebreus falou tanto que não tem nada a ver a gente com o judaísmo. Ok, e qual é a relevância disso para nós? A relevância disso para nós, ele vai mostrar no versículo 13. Olha o versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então aqui, tudo isso é trazido para a nossa vida. Então coloquei a seguinte lição aqui. O rompimento do cristão com o culto levítico é percebido nas admoestações dirigidas aos crentes. Então existem aqui basicamente duas admoestações aqui. E o rompimento do cristão com o culto levítico é percebido nessas admoestações dirigidas aos crentes. Olha aí as admoestações. Fala assim, saiamos, pois, a ele. O que significa sair indo na direção dele? O que significa isso?
que significa isso? Eu tenho que deixar algo para trás. O que eu tenho que deixar para trás? Eu tenho que deixar o judaísmo. Na época, era a tentação maior para os leitores. Para nós seria o quê? Deixar para trás o quê? O que seria para nós a tentação maior de voltar? O mundo. Nossa tentação maior não é voltar para o judaísmo. Nossa tentação maior é voltar para a nossa vida pregressa. Quando não há zombaria, onde não há perseguição, nada disso. Então aqui, saiamos envolve um rompimento completo. Um rompimento total. Eu saio da cidade. Eu atravesso os muros e deixo tudo para trás. Então, quando fala saiamos, isso envolve um comprometimento, que foi o que o irmão Antônio mencionou agora. Um comprometimento. Quando eu falo saiamos a ele, ou seja, nos comprometamos com ele, de modo completo, deixando tudo mais para trás. Saiamos. Tchau. Tchau, pessoal. Ah, mas... Acabou. Acabou. Não, mas tem um pedacinho de carne lá no altar. Não. Fora. Não, mas tem... Fora. Não, mas é tão bonito. Fora. Não tenho nada com vocês. Eu saí fora do arraial. Aqui os hebreus tinham que sair do arraial judaico. Eu tenho que sair do arraial do mundo lá fora. Não tenho nada que ver com vocês. Nada. Eu não tenho nada que ver com as suas filosofias, com os seus valores, com as suas invenções, com a sua moral. Eu não tenho nada que ver com isso. Então vocês inventam um novo tipo de família. Olha, guardem isso para vocês. Vocês inventam uma nova ética. Olha, guardem isso para vocês. Vocês inventam um novo conceito de educação. Olha, guardem isso para vocês. Vocês inventam um novo conceito de religião. Olha, é seu. É seu. Eu não tenho absolutamente nada que ver com isso. Isso que vocês falam, para mim, é lixo. Só isso. Lixo, nada mais. Eu saí e fui na direção do Calvário. Eu fui para o Gólgota. Você é louco? Eu fui. Eu saí de Jerusalém, com toda a sua pompa e grandeza e brilho, e eu fui para o Gólgota, o lugar da caveira. Eu fui para lá. Tchau. Tchau para vocês. Não tenho mais nada que ver com vocês. Você é louco? Você vai sair de Jerusalém, do templo, das pompas todas, de toda a grandeza, de toda a beleza que é aqui, e você vai para o lugar das caveiras. Exatamente. É para lá que eu vou. Tchau. É isso. Qual é o grande problema do cristão? É quando ele quer manter o pé em Jerusalém e o pé no Calvário. Dá certo? Ele fica na porta assim, ó, um pé dentro e um pé fora. A porta é larga, ele fica assim. Dá certo isso? Claro que não. Isso é uma vergonha para o evangelho, isso aí. Ele não é o crente comprometido com a verdade, com o Senhor Jesus. O crente verdadeiro, o texto aqui mostra, ele sai e se compromete exclusivamente com Jesus. Ele rompe com Jerusalém. O texto fala fora do arraial. Que arraial era esse? Jerusalém. Veja um outro motivo, Moreira vai mostrar aí. Veja um outro motivo, ó, eu saio fora do arraial, levando o seu vitupério, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha só, que cidade me interessa. Olha aí, eu não tenho nada a ver com essa Jerusalém, com seus rituais, nada disso. Olha só o que me interessa. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Buscamos a que há de vir. Então, tchau. O meu país, o meu reino, a minha cidade é outra. Tchau, mundão. Abraço. Se é uma terra que não é essa Jerusalém,
Não, mas a questão aqui não é a questão da posse da terra, das promessas feitas a Abraão, das promessas relativas ao pacto abraâmico, ao pacto que Deus fez com... Até o novo pacto que fala da terra. Aqui é o comprometimento com a antiga aliança, cujo núcleo estava em Jerusalém. Então o rompimento aqui não é dizer, olha, essa terra não vale nada, Jesus nunca vai reinar aí, não é isso. O rompimento é com o que aquilo representa. Aquilo representa o culto levítico, a sede do culto levítico é lá. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Exatamente. Eu não tenho mais nada a ver com o sacerdócio levítico, com o culto levítico, com as leis levíticas, com os cerimoniais, nada. Eu sou cristão. Eu vou para o Calvário, não vou para o templo. Eu não vou para o Monte Moriá. Eu vou para o Monte Calvário. Vou para outro monte, eu vou para o Gólgota. A minha montanha é outra. A de vocês é o Sinai. E a de vocês é o Moriá. A minha montanha é o Gólgota. Então, esse é o sentido. Agora, é claro, nós sabemos que, por um outro lado, Jerusalém e tudo mais será o lugar onde o Messias vai reinar. Mas aí é uma preocupação que o autor aqui não tem em mente agora. Ele está pensando no rompimento com esses rituais. Era, claro. Imagine, é só olhar para as pessoas religiosas hoje. É fácil um católico romper com a tradição católica? Um católico ali, criado ali, que foi coroinha. O cara foi coroinha, o cara, né, fazia hóstia em casa. Né? O cara era daqueles que, nossa, né, rezava o terço, Ave Maria, de joelho, ali para a Aparecida de joelho, carregando cruz nas costas. É fácil uma pessoa dessa romper com isso? Não é. Não é. Tradição familiar. Agora, o cristianismo é isso, é tudo ou nada. Não tem cristianismo cinza. É preto ou branco. É tudo ou nada. Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É rompimento completo. Jesus não quer 99%. Não quer. É 100%. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu não quero 99,9%. Eu quero tudo. Tudo. E se tiver mais, eu quero mais. Quero 110. Mas menos que isso não. Isso é cristianismo. Não tem cristianismo que negocia, não tem cristianismo que faz fusão, não tem cristianismo híbrido, não tem cristianismo ecumênico, não. Não tem. Cristianismo é 100%. Ou é, ou não é. Não tem meio, mais ou menos cristão. Não existe isso. É 100%. Olha um exemplo disso. Quer ver um exemplo disso? Em Filipenses 3. Olha o que esse homem fez. Moreira, abra em Filipenses 3. Olha o que esse homem fez. Vamos falar aqui do apóstolo Paulo. Veja aí o versículo 4. Vocês conhecem esse texto? Filipenses 3. Olha o que... Esse homem era um rabino, fariseu. Sabe o que é um fariseu? Criado, ali, educado sob os pés de Gamaliel. Esse homem foi treinado em Jerusalém. Ele era zeloso da lei mosaica como ninguém. Não existiu na história do judaísmo um judeu como o apóstolo Paulo. Ele fala, eu excedia a todos do meu tempo, no zelo pela lei. Eu excedia a todos. Ele era o judeu mais zeloso que já existiu. Olha o que ele fez. Veja aí o versículo 3, fala assim, versículo 4, fala assim. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha lá, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, hebreu mesmo. Quanto à lei, puro, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, intolerante, né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era impecável. E mais? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas
e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que é refúgio? O que é refúgio? O que é? Esterco. Isso aqui, o tradutor em português usou um eufemismo. Porque não é refúgio na língua original. Na língua original também não é esterco. Esterco é eufemismo. Literalmente aqui é esquíbala. Sabe o que é esquíbala? Esquíbala. Fezes de cachorro. Fezes de boi e de cavalo ainda serve para alguma coisa. Eu sei porque eu vivia catando para minha avó. Eu era pequeno, eu saía pela Zona Leste catando o esterco pela rua dos cavalos e dos bois. Agora, fezes de cachorro, você usa para alguma coisa? Paulo falou assim, para mim, tudo isso, toda essa grandeza, essa pompa toda, é isso. É esquíbala, é fezes de cachorro. Não serve para nada. É forte, mas é isso. O que ele fez? O que esse homem fez? Ele rompeu com o judaísmo. Ele abandonou o templo, ele abandonou o Sinai e ele foi para onde? Foi para o Calvário. Ele foi para o Calvário. E ele ficava olhando, ai que saudade. Ele fazia isso? Esquíbala. Eu tenho até repugnância, tenho até nojo disso aí. Acabou. Morreu. Para mim isso aí não vale nada. Não presta para nada. Acabou. Isso aí é forte demais isso. Agora note bem. O texto termina assim. Saímos a ele fora do arraial, levando o quê? O seu, que é vitupério mesmo, que já falei? Humilhação, insulto. Você vai até ele, fora do arraial, lá para o Gólgota, e o que você sofre lá? Vergonha, humilhação, insultos, desgraças, tudo isso é o que você experimenta. E ele fala, faça isso. Rompa com tudo lá atrás e vá até o Calvário. E lembre-se, lá no Calvário, estando comprometido com ele no Calvário, você não vai ser aplaudido e admirado por ninguém. Vai ser o contrário. Você vai ser humilhado, insultado e desrespeitado. É isso que vai acontecer com você. Não tem teologia da prosperidade aqui. É o contrário. É a teologia da decadência. Você vai e lá você é humilhado, desprezado, perseguido e insultado. Olha o capítulo 11, Moreira. Olha o capítulo 11. Olha o versículo 24 do capítulo 11. Olha só. Olha quem fez isso no passado. Capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Olha lá. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu queria ser filho da filha de Faraó. Já pensou? Que conforto, que maravilha, né? Que riqueza, que moral. Filho da filha de Faraó. Meu tio é o Faraó. Já pensou? Meu tio é Alexandre de Moraes. Já pensou? A moral que eu teria? Aí continua. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio. Sabe o que é opróbrio? Vitupério. É a mesma palavra. Opróbrio aqui é vitupério. A mesma palavra que aparece lá no capítulo 13. Ele considerou o vitupério de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Olha isso, gente. Olha. Ele viu a vergonha e a humilhação como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. A nação mais rica da época. Por quê? Porque contemplava o galardão. Ele falou assim, ó, ser humilhado
ser perseguido, ser insultado por causa de Cristo é uma riqueza maior do que tudo que pode haver no mundo. Então eu desprezo as riquezas do Egito e eu sigo para a vergonha, que é seguir o Senhor. Muito bem, e para terminar, Salmo 69. E aí termina, que já está tarde já, né? Salmo 69, 7, 8 e 9. Que fala sobre isso, né? Fala sobre a vergonha, a humilhação, que a pessoa fiel a Cristo passa, enfrenta. Salmo 69, 7, 8 e 9. Olha aqui olha o que o crente acaba falando. Olha como o crente fala quando ele faz isso. Ele rompe e abraça o Calvário com toda a convicção e força e compromisso. Olha o que ele fala. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti. Acontece isso com você? Olha aí. E o rosto se me encobre de vexame. Olha quanta humilhação, né? Porque a pessoa é fiel ao Senhor. Tornei-me estranho a meus irmãos, a família. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Eles me tratam como um estranho. Sequer olham na minha cara. Me desprezam por causa do Senhor. Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Olha o versículo 19. 19. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Essa é a vergonha, o vexame e a humilhação que sofrem as pessoas que se comprometem com o Calvário. Vale a pena? Vale a pena ou vamos voltar para dentro da cidade? Ou vamos correr para os muros? Tá cheio de gente covarde que volta, né? E volta, aí fica lá. Né? Só que o preço, isso tem um preço. Né? Mas é isso, queridos. Muito interessante. O autor de Hebreus aqui, ele encoraja bastante a firmeza na fé, o compromisso com Cristo, mesmo sabendo que o preço é muitas vezes alto. É a humilhação, é a perseguição, é a injúria, é o sofrimento. Tudo bem, então, até aqui? Semana que vem, então, nós vamos ver o restante, né? Semana que vem, aí já entra já o versículo 14. Está acabando o livro de Hebreus, né? Está acabando. Hebreus já está no finalzinho já. Volta lá para Hebreus. Hebreus 13. Não, é isso. Hebreus 13. Nós estamos no versículo... Vai começar o 14 agora. Quantos versículos faltam? Tem 25. Está acabando mesmo, hein? Vai dar saudade, né? Oi? Tem mais uns 5 anos. Está acabando. Mais uns 5 anos, pelo menos, né? Mas tá bom. Nós estamos aprendendo. E é bom isso, né? É muito diferente do cristianismo que há hoje em dia. Né? A gente aprende o cristianismo na fonte, é muito diferente do cristianismo de hoje. O cristianismo de hoje é um cristianismo festeiro, é um cristianismo conciliador, é um cristianismo que sorri para todo mundo, que não paga preço nenhum, que não padece em nada. É um cristianismo estranho, não é o cristianismo que a Bíblia fala. Todo mundo está certo, não existe pecado. Eu vi esses dias um pastor falando, não, pecado não é mentir, nada disso é mentir, nada disso é pecado. Pecado é você se desconectar de Deus. Eu sei lá o que é conectar, desconectar, eu não sei o que é isso. Falou que era isso, eu não sei o que é conectado, eu não sei o que é isso. Falou um monte de bobagem lá, mas não existe pecado. Tudo é lindo, cor-de-rosa, maravilhoso, mas tudo belíssimo. E não existe nenhuma lição autêntica que brota da boca desses pastores hoje em dia. É muito difícil isso, né? Agora, quando a gente vai na fonte direto, que é o Novo Testamento, isso muda a nossa modo de pensar. E somos desafiados a um cristianismo autêntico que tem uma seriedade maior, ainda que tenha um custo maior também. Vamos fazer oração para encerrar?
Senhor Deus, muito obrigado por esses versículos que estudamos hoje. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que essas coisas sejam reais na nossa vida, que nós possamos aprendê-las, assimilá-las com amor e compromisso, e que nós, que tantas vezes somos chamados a nos comprometer com coisas de dentro da cidade deste mundo, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça por meio de estudos assim, de versículos assim, para que o nosso rompimento com aquilo que nos convida lá fora seja total, seja completo. E permaneçamos firmes, comprometidos com o Calvário, comprometidos com o nosso altar, seguindo a Jesus e Ele só. Queremos pedir que agora o Senhor nos leve tranquilos para casa, que o Senhor nos guarde no caminho e que o Senhor faça com que cheguemos em nossos lares em segurança e encontremos as nossas coisas e os nossos queridos bem, seguros e tranquilos. Pedimos essas bênçãos, agradecemos por este culto, em nome de Jesus. Amém.